네 zamala samje daji dele chuguye Teste de ler a todos. ni danda ngazo mental puzul dela lebde yere ni da ngondo je ana sosa debjang nana chodo gerba chida mental de yinza ngazo mental de ene phugu yere ene mental phu yong de zana da mikba chayasana mendo ene tengdo ngazo kyabdo kapso salda be ene choxing je ro ene dagarang salda be imbala ene chungse gyurba bade ene dinzo salda bu ye mare kang salda bu mare se de zana ene sashi dang ene pazam ji xing da dinzo salda me ba che nam ge ji de la timbe ji phongbo timpong mangbo tik de ba che oda timpong ji de ji de la ene gurum ba che la ene karaso re lama ji chomali ba thamje korde ba ene di dundu ene yedam pal doje sen ba la ene chenang ji yude di yedam lazo mali ba thamje korde ba ode leje ene salbu yere. Agora, estamos contemplando sobre a forma correta de fazer a oferenda de mandala, como essa é a melhor prática dentre as práticas de acumulação de mérito e purificação dos obscurecimentos, fazemos a oferenda de mandala. Com relação à visualização do campo de méritos, como mencionado antes, precisamos visualizar o mesmo campo de méritos que fizemos durante a prática de refúgio, mas aqui não temos que visualizar exatamente da mesma forma, não temos que visualizar todos eles. Para começar, não temos que visualizar a base ou a árvore que realiza desejos. Podemos começar a nossa visualização por visualizar bancos de nuvens no espaço à nossa frente e no centro delas visualizamos Guru Rinpoche rodeados por todos os lamas. À frente deles visualize a deidade Ida, Vajrasattva, rodeado por todas as deidades Idans dos tantras internos e externos. ene daga nangshen do ene gurumba je yesan yesho de la ene je de la domba jumden de shaje do ba ene yen ta gore la ene sanje tong sanje mali ba thamje korde yo ba o de je salda bu yere. Da mesma forma, ao lado direito do Guru Rinpoche, visualize Buda Shakyamuni ao centro, rodeado tanto à direita como à esquerda por todos os 2000 Budas. ene kyab de la ene songrab tambe chu ene tekba sumji chu mali ba thamje ene lebon ju sosum ne yo ba ka je la ene karazo gore tekba gui ta hurdire tode yo ba o de je salda bu yere. Então, atrás do Guru Rinpoche, visualize as escrituras, os ensinamentos supremos, os dharmas dos 13 yanas, presentes em forma de volumes das escrituras, que estão saindo da página, precisamente todos os dharmas dos 9 yanas. ning guru bache yonjo de la an teba je jung yi kende an teba chamber gende de nyew sa jin je de zo da teba chung gende ne namba chonje la ne den churu la so ba ho tende je chende ba dene je salda budu. Ao lado esquerdo do Guru Rinpoche, visualize as sangas tanto do veículo base como do veículo Mahayana. Visualize os 8 discípulos próximos representando Mahayana, a Sangha Mahayana. Da mesma forma, visualize
os 16 arhats, representando as sangas do veículo fundamental. ane parsam denzola dene kaso gore khandro da ane chojong soma maliba la soba da dene sawa sumda dene ye thakore korte yoba khandar namke ing maliba tamje ane konjo sumda sawa sumda chojong da nola terda da jeba tamje ye kangne wa dene je salda go yore de kaso ngondro kyabro khabji chibo jeden yimbala ane chongse njurne no dene je mingona go yore. Finalmente, nos espaços restantes, visualize dakinis, deidades protetoras e as 3 raízes, cobrindo, preenchendo todo o espaço. Deve visualizar o espaço completo com os 3 refúgios, 3 raízes e com as deidades protetoras, deuses das riquezas, dos termas e assim por diante, como fizemos na prática do refúgio, com uma pequena variação no início. On la so ta de da oje jabyu lama denzo la ani kazu ji ta menda pho bugurwa menda pho budu ani chebe menda da jube menda se ni yore ani jube menda de ani kilbor je ya dundo ani shin shayere de de no zo chombo nga ko nga da ye shen nga da ko de ne chombo jawe che do ni chombo nga ji ko ne sha go do. Há 2 tipos de mandalas. A mandala externa, que oferecemos ao lama e ao refúgio, o recebedor da mandala. A mandala que oferecemos e a mandala que realizamos. A mandala que realizamos é colocada à frente do Kilkur, ou do altar de oferenda, que basicamente é feita colocando 5 montes dos objetos de oferenda, representando 5 kayas, ou as 5 sabedorias, e assim por diante, e colocada à frente do altar principal de oferenda. Tsumngan kwadang de dosre, ane druden de la ne, pachungam, ane chesang de doji, ane pangne chung de chaba de la, ane druden de tsumngan ila cheche, ane dun sharjo de la cheche, ane lojo la cheche, ane nucho la cheche, changzho la dine chik chebe tsomba nga dine kwe ne sha gugu yore dine kwe ne sha oda di choba papu yongdu choba di kilgur di dunla choba na dunla soba yoba jinde dunla doos sha sha na digu yore dine chala dine nga zo chobe mendal de rebation no pego. Sobre a forma de como colocar os 5 montes, como demonstrado agora pelo Kempolá, primeiro precisa colocar um monte de grãos ao centro, um à frente, a leste, um ao sul, a oeste e finalmente um ao norte, completando os 5 montes. Depois de completar a colocação dos 5 montes, você pode manter essa oferenda à frente do Kilkur, à frente do altar de oferenda, da oferenda normal, com 7 ramos, ou qualquer outro altar de oferenda. Apenas depois de fazer a oferenda da mandala que realizamos, é que começamos a mandala em si, a oferenda da mandala. Agora começaremos com as instruções passo a passo sobre como oferecer a mandala de oferenda. Om Bhadrasado Samaya Manubala Yamadhrasado Denoba Deverju
Subhagaya me bhava subhagaya me bhava anurada me sarvasudha meda yada sarva karma sudha me zidam me chire kuru hum ha 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 hu bhagav sarva dada ganda bhajra mami mada bhajram maha samaya sadhu om bhajra bhimya ye yongzo tabar wanje sarje saje om bhajra ke a che chare kuru ge kuru uzo hum re jalbo re ra nu chara le bambo o zambo ling no balang je chang ra me ne le dang le ba aya dang aya we shin ye den da lam jo ru ra me nyen da ra me nyen je da rinpo je re o ba zam je shin dong je ye ba ma ma ba ye lo do Gorlo rinpoche, Dorgo rinpoche, Sumo rinpoche, Langpo rinpoche, Taojo rinpoche, Mabe rinpoche, Tere chenpoye bomba, Kirpa ma, Chenwa ma, Lo ma, Gara ma, Medo ma, Tube ma, Nansal ma, Teja ma, Nye ma, Dawa, Rinpoche do chole nambara gyawe jaze. Uza lada me bajura buzum soba ma zawa me badini. Zawa dan gyabara jebe balde lama damba namda idam gilgur je lazo sanje. Chanjo zamba bawa kandu chulung yung. Nel nola derda soda jeba namla volwaran je o doje juwe dondu shezu chinde chinde labdu. Sa je boju joje me do dam ra lunje ni de jeba. Sanje shindo me de bolwa ye ndogo namda shin la ju baraj. Idam guru ranna mandala buza me ga. Tananda ye zemjin lu na longje be go le jere ram ye da je la me longjo sa me ja kun sang che be jin. Yume jaban ro je de konjo ren je za wa zon je zum na la de zo la ku be da do. Sonam zo je ram zo ne je na wa je baraj. Umang guru de wa da me sarwara na mandala buza me ga. Omang kamzum dojo baljum da lo longje be do to je da nye nam. Shine jenje lam do zolo om sarwa da da gadara na mandala buza. Do che ne. Amena phuzu de ne shibja jene ne kalesh ne shugi. E explicaremos melhor sobre a forma ou método de oferecer a mandala mais para frente. Ne dangbo ta chala kare kare pore se jo zana mental be je de chala de rab chungwa ina ne ser da ngu la so ba rimbo chere te mena ne sang da chala so ba te mena ne sing da karwa da to la so ba da na kare juna yin ri yore ni da ser ngul de zo ina chungze la so ra hi de de ene sang da cha karwa la so ba ina ni chungze la da da ene te men ba da ne hing da de ne juna yang chungze la de ne to gang
chukang kore dinde sige yore. Wa dinde je jalo gogo do la. Ni ta bulye je jala de yang ni rab chungwa ina. Ni sere ngolo sang ja norbo la zo ba dinde norbo re dinde gogo yore. Yu churu mode la zo ba norbo re. Ni ta ding chungwa ina menna. Men se kore aro baro kyuru la zo ba ta dinde je men re dinzo. Dinde nangshe men re dinzo gogo yore. Ni te mena dinde dure. 네, 저 나서만 저런 남방가 나서마든 주의를 주고 그래. 네, 대면은 타마타마는 되네. 제마다 도다. 네, 살아서 되네 주나야. 네, eu sonjare. Então agora o Khenpo demonstrou para a gente a oferenda da oferenda de mandala, a própria oferenda da mandala. Agora começaremos com as instruções. Então, primeiro, com relação aos objetos necessários para a oferenda de mandala, precisamos da própria mandala, os artigos em que fazemos as oferendas, se possível, uma mandala feita de ouro ou prata são consideradas as melhores, se não, pode ser feita de bronze ou cobre. Mandala feita de madeira ou pedra também está bem. Da mesma forma, com relação ao tamanho da mandala, mandalas que são feitas de ouro e prata precisam ter pelo menos o tamanho dos nossos 4 dedos. As feitas de bronze e cobre ou outros materiais semelhantes deveriam ter pelo menos o tamanho dessa que o Khenpo está segurando. E para mandalas feitas de madeira ou pedra e assim por diante, é dito que deveria ser pelo menos 1 cúbico longo. Com relação aos objetos que oferecemos, joias e pedras preciosas como ouro, prata, rubi, são consideradas as melhores oferendas. Então, remédios de vários tipos são considerados a segunda melhor oferenda para oferecer, objetos para oferecer. Grãos como cevada e assim por diante. Então, areia e pedra e terra também é dito ser oferecíveis. 네, dende je tabu yongde tanda 전전 도좀 많이나. dende je re 도 소소je ne 강 야고도 dende je re dende kamne ne sha고도 re dende 자 ne 부용de sana 종소나 데라 주도 송제 ne 도 라바 yomala 강 dende je ne te gogoyere. Da mesma forma, se desejar, pode também pegar um pano da cor que desejar e colocar como o Khenpo colocou. Então, antes de fazer a oferenda, você deve colocar grãos na sua mão esquerda e segurar a mandala, como demonstrado pelo Khenpo, com a mesma mão, e começar a oferenda da mandala. Dini diye jala dini karasa gore diye tingma ji ne tingma sum pala chi an diye kapsu dini karasa gore se sana yigja ji dongore tingma sum pala chi tingma sum sula chi dini yigja ji dong gore diye pala chi yongdu sana ne rangshan samde tamje ji lue nga yisum ji ne deba na deba tamje tasong sam tema som chula ching de sana ne mama yedam khandro la so ba nam ji ko song to ngo do tam ji chula ra song wa de de samya yin ba de. Ok, então começamos limpando a superfície da mandala com o nosso punho, como demonstrado pelo Khenpo, 3 vezes sentido horário, 3 vezes anti-horário, enquanto simultaneamente recitando
o Dharani de 100 sílabas por uma vez, enquanto limpando a superfície, no sentido horário, deve imaginar todas as ações negativas, obscurecimentos de corpo, fala e mente de todos os seres sencientes, incluindo a si mesmo e os outros, foram então purificados. Semelhantemente, quando limpando no sentido anti-horário 3 vezes, deve imaginar que todas as sementes de realização de corpo, fala e mente, de Guru, Idam e deidades, foram recebidos. Então é assim como deve visualizar enquanto limpa e recita o Dharani de 100 sílabas. Tenen de chala, ene kare ne chuji chapji dengo doa. Ta chapdi chungso na bajung nga denzo kanyoro ma denzo am teme na tenen kaso gore tela. Tenen la kaji kurgumdang tenen tesang denzo ki pangne cha di chapji ane dengo doa chapdi rejine. Di kanza ne changju simji ene chui lente ba. 가도는 장주스미 네 가서 언제다 면달로 용치도는 잡지 된거 그래. 어딘데 제 네 잡지는 서운줄라. 네 갈래 돈신은 되거와. 네 대모순데다 지치긴달로. 바자라서도서 마야 마노바 마자라서도 데노바 데라르메 소동가요메 바와 소동가요메 안노라도메 바와 살와세데 메다야자 살와가마수사 시담 시레야무 코로홍 하하하 바가완나 서와다타가다 바즈르마메 바즈르바와 마하사마야 사도 dejalá. Ok, em seguida, borrifamos água na mandala, como demonstrado pelo Khenpo-lá. Então, por favor, siga o Khenpo-lá nas instruções. A água pode conter, por exemplo, safrão da Caxemira e outros tipos de fragrâncias. A água é borrifada para que não nos afastemos da mente da Bodhicitta enquanto fazemos a oferenda. Quando terminamos de borrifar a água, começamos a recitar e limpar, como instruído anteriormente. Recitamos o Dharani de 100 sílabas enquanto limpamos a mandala com o nosso pulso no sentido horário e anti-horário. Então, borrifamos de novo água ao fim, como demonstrado pelo Khenpo-lá. Tepsin yijun ruji lani, bazarabame aung, ki yongsu dabar wanje sirje sashi, rudi kilasha. Che jagre je koru kuru su hong sana dekab sana jagre deku. Ani re jalbo re rab sita sana re rab tso dine kila. Ondine je rutsumba je ku. Dine jala lingshi dinzo la. Ne shara le mambo. Nunto zambo ling. No balang ju. Chang raminye. No che. Ok, então segurando o grão com o nosso polegar e dedo anelar, recitamos Om Vajrabhumi A Om Chi Yon Suda Pa Monichen Seti Sati. Enquanto recitamos isso, seguimos no sentido horário, ao redor da mandala, com o grão, e o colocamos no centro quando completamos a recitação até Sedi Saji. Então recitamos Chi Chari Ko Yuji Ko Esu Usuhum. Enquanto recitamos, colocamos o segundo anel, ou o primeiro anel, a cerca de ferro, representando a cerca de ferro da mandala, enquanto recitamos. Então, enquanto recitamos Ri Jalpurirap, colocamos
um monte de grãos ao centro, representando o Monte Meru. Em seguida, para os 4 continentes, colocamos um monte de grãos em uma mão e colocamos de acordo Chalupapo, Videha, a leste, Lomzambulim, Jambuvipa, ao sul, Nupalamcha, Godanya, a oeste, Jandaminien, Tarakuru, ao norte. Ninde jala lingzhen je denzo, sharcho tila. Lue dang, lue ba, lojo tila. Ngaya dang, ngaya vishen. Lojo la, yue den da lam zhong zho. Jang zho la. Chamien nyen da, chamien nyen jen da. Ho dinde che. Dinde di jala. Lingzhi sozo je da, tomong mayin bar ye pabi. Kaso hore. Yoje dindare. Então, seguimos com a oferenda dos 8 subcontinentes, começando com Ludan Lupa, Deha e Videha, a leste, Ganyadan Ganyamchen, Chamara Yupa Chamara, ao sul, Yonden Danlam Chodro, Satha e Uttaramantrina, a oeste, Dramien Dan Dramien Gita, Kurava e Kaurava, ao norte. Em seguida, oferecemos as oferendas materiais particulares dos 4 continentes. Nisharla, Rinpoche, Rivo, Oro, Pasam, Jishin, Doje, Ba, Changdu, Mama, Bayan, Lodos, Odindeche, Di Jola, Jariji, Kyasin Nadun, Godo, Devan, Kyasin Nadun de Nisharjola, Kolo, Rinpoche, Lojo, Norvo, Rinpoche, Zomo, Rinpoche, Lombo, Rinpoche, de Choshi Lachen. A leste, Rinpoche e Ryuo, a montanha de joias, ao sul, Paksam Gysin, a árvore que realiza desejos, a oeste, Dojoyeba, a vaca que realiza desejos, ao norte, Mamo Payoloto, a colheita que não precisa de esforço. Então, depois, colocamos outra cerca ou anel de ferro acima do primeiro e continuamos com oferenda dos 7 tipos de objetos preciosos, começando com a leste, Kolo Rinpoche, a roda preciosa, Norbu Rinpoche, a joia preciosa, Tsumo Rinpoche, a rainha preciosa, Lombo Rinpoche, o ministro precioso. Essas estão nas 4 direções cardeais. Nindejala Tsamji, Shiseoroa, Shalo Rono, Nubjang Tsamji de la Langbo Rinpoche, Tajo Rinpoche, Mabo Rinpoche, Jing Madang Wadi, Tere Shemboye Bombas, Andoche, Nindeja, Dingdo, Yanjara, Chariji, Dos Koshore. Didi Gabzo Chobin Lamanje, Chobin Lamanje, then Cho Hi, Samihi, Odenilogudo. Depois oferecemos os objetos preciosos remanescentes nas direções intermediárias, começando com a Sudesh Lampo Rinpoche, o elefante precioso, Tancho Rinpoche, o cavalo precioso, Makmo Rinpoche, o general precioso e, por último, Terchen Poimpumpa, o recipiente vaso precioso.
que não está entre os 7 objetos preciosos. Então, de novo, colocamos a última cerca de ferro acima do segundo anel. Na última cerca de ferro, oferecemos as 8 deusas da oferenda, cada uma nas 4 direções cardeais e as 4 intermediárias. Gervama, Tenvama, Luma, Karma, Medoma, Tubema, Nasalma, Tichama. Tini Dejala, Nima de Dunjolaje, Dawa de Chabjolaje. Rimboche Ndo. Cholan number Javi Jazindi. The Dajin at it, the invasion to Ma, Nonzo Quene, and Quesa Jolani, to or those in the castle, Zedo de Quet, and Delan Junior Soloson, and the Dajin and the invasion of A primeira, Gipama, a deusa da beleza. Então, Treawama, a deusa da guirlanda. Luma, a deusa da música. Karma, a deusa da dança. Em seguida delas são as deusas das 4 direções intermediárias. Metoma, a deusa das flores. Dukpoma, a deusa do incenso. Nanselma, a deusa da luz. E finalmente Drichama, a deusa do perfume. Depois oferecemos o Sol, Nima, à frente, a Lua, Dawa, atrás, da mesma forma o estandarte da vitória, bandeira da vitória. Chole Nampa Gyawe Wei Gyaltsen, à direita. As abundantes riquezas de deuses e dos homens. Fadami Paujo Punso Tsupa Matsawa Mepa, à esquerda. Depois completamos a mandala com os grãos e finalmente colocamos o ornamento ao topo da mandala, o parasol precioso no topo. Completando essa parte, então temos que segurar alguns poucos grãos, como fizemos antes na nossa mão direita. Zawada Kyubar Jebe, Balde Lama, Tamba Namda, Idam Kilgur Jela, So Sanje Da, Chanjue Samba, Bawa Kando, Chuyon Dola, Tebda Soda Jeba, Namla, Volvaranji, Tujun Dundu, Shizu, Shi, Nejin Jela, Do, Zulu, Saje, Boju, Jujembe, Dada, Rabin Jinji Dejem. Sanje Shingdon, Mide Volvaye, Dogan Namda Shingla, Jabara, Jo, Idam Munguro, Randa Mendala, Kamni Yada Yami Odi Dang Dila Menda Sotuma Segro Diganani Tugro Parje Budana Jungsha Bajo Maung Tana Daya Samjinji Luda Longjo Kis Ningshi Ram Yeda Jalame Longjo Sameja Konsan Jebe Dimbunja Yume Chabra Project Kunjo Renjan Zawazo Choson Nola Jazon Kubenda Do Sonam Soje Ramzone Ejen Nawanje Barajo Omuguru Devanda Gane Sarvara Naman Buzda Mega Ahun Dizon Dejelatini Drama Leso Sumna Yubaji Oma Ahun Kamzum Dojo Paljuna Dalu Lonjo Gezono Toje Danyanam Shine Jinje Labdo Zol Sarvanda Gadara Namendala Buza The nation and mental Sodoma Yonzojane, Rimbajan the Pulvuyere. Então recite a parte remanescente da prece de mandala, trazendo à frente toda a oferenda de mandala, continuando com o Solatami Pachopum. E dessa forma, como instruído pelo Kempolá, continuamos com a recitação da prece de mandala, que geralmente é conhecida como a oferenda de mandala em 37 pontos. Então continue com a recitação da mandala, de acordo com Tuk Tuk Bhajan Kusel, que começa com Om Ha Hum
Dagdan Taye Senti Ji, e assim por diante, como demonstrado pelo Kempola. Depois de recitar essa parte, continuamos com a prece da mandala, incluída na prática da tríplice excelência de Tara, começando com Om Ha-Hum, Kamsu Nochu Paujodam, e assim por diante. Dessa forma, precisamos recitar e oferecer a mandala de acordo com a oferenda de mandala em 37 pontos. Da pui sawe jola tini tindinde je malpa shi labo shi yong de ta mendal jada bong la chena bom la mom je sab ni ko ge na ta di cha de dan to je pala ya tini gar zo gre chola nang ne tenjin nang jin jin ne ni chap ji de ro tini de ya ji se chula ji chi de mendal duma se gre mendal dun ji ko bo gre 근데 당보지라 이네 샤르 노장 아니 땡다고 내지네 상술라나 다대갑소 단다 도로 바르제 콘셀지 원도 사기 여상 아니 멘tal 가서를 가려던 거라서도 오만 감숨도 주세 근데 말해. Para completar a oferenda de mandala, se você é alguém praticando e precisa acumular a oferenda de mandala por mais de 1000 ou 100.000 vezes, então podemos desfazer a mandala, colocar todos os grãos de volta, então colocar as cercas de ferro ou anéis e o ornamento do topo ao lado, começando borrifando água na base da mandala, como demonstrado pelo Kempola. Para a acumulação de oferenda de mandala, há uma prática específica da oferenda de mandala em 7 pontos, que é uma versão concisa da oferenda de mandala que fazemos quando estamos acumulando, começando limpando a base da mandala 2 vezes no sentido horário, depois anti-horário com o nosso punho. Então, começando com a oferenda, primeiro pegando um punhado de grãos, começando com o centro, então leste, sul, oeste, norte, então acima e abaixo. Então completamos a mandala e colocamos de volta os grãos e repetimos novamente. Com relação à recitação da prece de mandala, enquanto fazemos a oferenda de mandala em 7 pontos, como estamos praticando a oferenda de mandala de acordo com o Tuktruk Bache Konsel, precisamos recitar a oferenda de mandala concisa, começando com Om Ha-Hum, Kamsu Nochu Pachodam, e assim por diante. Om Ha-Hum, Kamsu Nochu Pachodam, Talolong Jogozum, Suje Danin Namlava, Shinjin Yalabdos, Sarvada Gadar, Namanda Labdozao, Om Ha-Hum, Kamsu Nochu Pachodam, Talolong Jogozum, Suje Danin Nam. Shinjin Yalabdos, Sarvada Gadar, Namanda Labdozao, Om Ha-Hum, Kamsu Nochu Pachodam, Talolong Jogozum, Suje Danin Namlava, Shinjin Yalabdos, Sarvada Gadar, Namanda Labdozao, Ando Shinjin Pego Yure. Tadi mental de nichi mental chak yore nichi mental ling chi re ram ni da la so ba de chen de ji ji den nang la yue be ani ngo su jor wa da yi ji tur ba la so ba pon so ba tham je yi ni lang ne ta dan da mental de len du ne nen la ma yi dam khan chu chu no la ter da da je ba tham je la ani kar sa gore pulin sa ba ji go yore. Então, como o Kempola demonstrou, precisamos recitar e oferecer a mandala continuamente dessa forma. Então, essa foi a oferenda da mandala externa. Resumidamente, a oferenda da mandala externa consiste em oferecer todo o mundo externo, seja de verdade ou imaginado, incluindo os 4 continentes, Monte Meru, o Sol e a Lua,
todos os recebedores da oferenda devem se imaginar todas as oferendas na mandala e visualizar que as oferendas foram feitas a todos, Guru, Idam, deidades, Dakinis, deuses da riqueza, protetores. Dene denyamdo nangi mental de ane rangni ni lu longjo kesa da jeba tamje ane karasu gore. Ane pulin sambaji gore. A oferenda de mandala interna consiste em oferecer o seu próprio corpo, posses, propriedades no topo dos objetos da oferenda externa, ao recebedor das oferendas, incluindo lama, idam, kandra e o refúgio. Ane sangwe mental de bulwa dinda samaya milamdo gyuma da wa rangshin gaya madroba. Ane kaab gobla ane tongni je tawe tsi sinje. Wa dene bulja bulyul ane pulwa sangma ane rangshin madroba ane pulwa de. Ane sangwe mental sabi yore. Da mesma forma, a oferenda de mandala secreta é a consciência que todas as oferendas são como sonhos e aparições, vazios de qualquer tipo de natureza própria. É também a oferenda feita da roda da vacuidade, vendo, entendendo que nenhum dos aspectos da oferenda de mandala, quem oferece, o objeto e o recebedor, tem uma natureza própria, que tudo é vazio de natureza própria. Essa é a oferenda de mandala secreta. Nazuda tama tun duren du kapsu yang godangbo nangshin chene. Bazar sado sa maya manu ba laya bazar sado deno ba deno diru maya bawa sudo goya subo goya maya bawa narado maya bawa sarva siddham sarva karma suza maya siddham shireyam kuru hung ha 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 bhagavana sarva tata gadam bazar bombe bazar maha samaya sado bazar bombe wang shi yongsu daba Anje sarje saji bazare de ahung che chagre koro yu ezo re jarware ra jara le babo lo zambolin no balang je jan damenye le dan le ba ngayav je Yuden da lamjo do damenye je da Rinpo je rewo bazam ye yin don ju ye ba mamo ba ye lo do Golo Rinpo je Nurbo Rinpo je Sumo Rinpo je Lumbo Rinpo je Langbo Rinpo je Dajun Rinpo je Mabun Rinpo je Tere Chenpo ye Bomba Kewa ma, Chenwa ma, Lo ma, Kara ma Medo ma, Dube ma, Nanzal ma, Deja ma Nye ma, Dawa Rinpo je Do Chule Nambara Tewe Jaze Uzu Lada me Bajara Bozum Zoba Mazawa me Badini Zawada Kyubar Jebe Balde Lama Tamba Namda Idam Kilgur Jela So Sanje Da Chanchu Samba Bawa Kandro Chuyon Dola Tepda Ke Soda Jeba Namla Bulwaranji Tujun Duwe Dundu She Suzu She Nechen Jela Do Zulu Sa She Buju Juje Men Rera Lungche Nide Jemba De Sanje Shingdo Bide Bu Rungo Namda Shingdo Jewara Shua Idam Guru Randa Mendra La Bemdriya Da Yan
Among the Danda Zamjanji, Luda Lonjo, Pizo, Linjere, Ramyeda, Jalami Lonjo. Consanche Betimboji, Yume Chevron Roje, the Conjo Range, Zawas, Chozon, Lanja, Longo Beda, Sonam Sojeram Zone, Agent, Wanja Barajo, Omunguru, Devanda, Sarvarana, Mandala, Boza Mega, Maon, Kamzum Dojo, Baljurdan, Talu Lonjo. Tuje Dani Namlabo, Chine Jinja Labdo, Zolom, Sarvada, Gadara, Namanda Laboza. And it's a vigilante. Top Mondo Bumda Momosavina, and a 20 days of vigilante. Those Shashan and Delivery, Yave Kala. A version and a Surgelasha. Any 10 minutes in Solo, doing it and Didua. And tunde ma tsarende ne tunde yong soba tamje sarende tene yang tama je gorang sojen tamje sulandu an sojen sang sulandu ne wode shene rani la timne tene mime kala sha ane to to gorang ne ngondo de ne ma takale chin ma jalsene de yore Dianda nam yendo jine chingam ko ba jebyen nam la tem so shin dam je wo ju ra wo bong ba ro shu da da simjin nam la yerme de so nam je so nyu zo bo shu di don teni mi me ko la jo us ne ma shan nam je yore. Finalmente, quando a hora chega de concluir a sessão, fazemos de novo a última oferenda de mandala, como a primeira, como Khenpo-la acabou de instruir e demonstrar. Seguimos toda a oferenda e ao fim, se você está acumulando oferenda de mandala por 1000 ou 100.000 vezes, então você pode mantê-la no local após cada sessão, ou se você preferir, você também pode desfazê-la. Então, quando você terminar com todas as sessões do dia, você deve então visualizar todo o campo de méritos se dissolvendo em luz, então irradiando em sua direção e descansar em estado de não percepção. Depois você pode concluir o Nondro do Tuk Tuk Bache Konsel ao recitar Sinkan Kopa Kyaoyo Nanlati e assim por diante, como de costume, e finalmente meditar ou descansar no estado de não percepção por um instante. Ok, com isso concluímos o método de acumular ou oferecer a oferenda de mandala das práticas de Nondro preliminares. Obrigado a todos, se cuidem e nos vemos na próxima vez.